falar um pouquinho mais sobre como montar uma carteira antifrágil, como aproveitar momentos, né, negativos do mercado, que às vezes as pessoas pensam, é recessão e tal, vou perder dinheiro, não tem jeito, vou Sim. perder dinheiro. Para você conseguir transformar isso em grana, né? Conseguir tirar um suco ali, digamos, em até um período desfavorável. Então, uma pessoa poderia ter um portfólio antifrágil com R$ 1.000 se ela comprasse. Nosso tema aqui hoje principal, né, Luiz, é falar um pouco, poxa, né? É Uhum. falar um pouquinho mais sobre como montar uma carteira antifrágil, como aproveitar momentos, né, negativos do mercado, que às vezes as pessoas pensam, é recessão e tal, vou perder dinheiro, não tem jeito, vou Sim. perder dinheiro. Para você conseguir transformar isso em grana, né? Conseguir tirar um suco ali, digamos, em até um período desfavorável. Mas antes, a gente precisa apresentar um conceito para as pessoas que é o antifrágil. Sim. Né? Não é todo mundo que já leu Taleb, não é todo mundo que está familiarizado com esse conceito. Então, o que, que seria a palavra, qual o significado da palavra antifrágil e o que, que seria uma carteira de investimentos, esse conceito aplicado a uma carteira de investimentos, né? Explique pra gente por que, que isso é referência quando o assunto é antifragilidade. Perfeito. É legal estar aqui, né, no grupo Primo, porque tanto o Primo quanto o Perini gostam muito dos conceitos do Taleb, falam sobre antifragilidade, então talvez uma parte das pessoas já esteja acostumado com o termo. O fato é que existe um economista, filósofo chamado Nassim Taleb, ele é um libanês americano, ele tem 62 anos. Em 1987, nós tivemos a segunda-feira Black Monday, a bolsa caiu 20%, ele tinha 27 anos e ele ganhou 50 milhões de dólares nesse dia. O que ele fez? Ele apostou a favor da queda, ele apostou contra a bolsa. E ele comprou opções muito baratinhas, centavos que custam as opções, que é o que aqui no Brasil a gente chama de pozinho, né? Uhum. Que é uma outra coisa que me persegue, né? A coisa do pozinho sempre é uma piada muito divertida. E aí esse cara tem uma história muito interessante, e aí ele depois ficou muito rico, tentou ir andar de iate, jogar golfe, essas coisas, achou um saco, aí resolveu ir para academia. E aí quando ele foi na academia de economia, nas faculdades, Harvard e tal, o pessoal tratou ele muito mal, porque os acadêmicos são, né, muito metidos assim. E aí ele queria tentar provar para as pessoas que a modernidade não sabe calcular risco, que a ciência social, a economia, usa a estatística de uma maneira extremamente errada. E isso leva a gente a correr mais risco ao invés de menos. E ele não conseguiu explicar, não foi bem atendido, e ele passou 2 anos num sótão, comprou 600 livros de matemática, estatística, e aí escreveu um livro de finanças, de opções e hedge, que é o livro mais importante de opções. Ele é o maior especialista do mundo de opções. O livro se chama Dynamic Hedging. Se você quiser trabalhar na mesa de derivativos do Goldman Sachs, você tem que ter decorado o Dynamic Hedging do Nassim Taleb, que é um livro de 97. Eu acho que eu sou a única pessoa que fui 4 vezes no curso dele, do Taleb de risco, é um curso de 10 dias, e lá ele explica a solução para os investimentos. Olha a prepotência. Uhum. Né? Ele diz lá na página 338, uma coisa assim, que a solução para os investimentos é o teorema dos 2 fundos separados. Mais complexo ainda, né? Uhum. O que é o teorema dos 2 fundos separados? Basicamente, é o que o Primo ensina como rebalanceamento. O rebalanceamento de um portfólio, ele é a aplicação do teorema dos 2 fundos separados. Quem começou a falar disso, uma das pessoas que mais falou disso, foi o professor do Buffett, né? O Benjamin Graham. Ele falava do rebalanceamento. Mas essa solução para os investimentos que o Nassim Taleb explica, ele chama de estratégia Barbell. E isso é a carteira antifrágil. A carteira antifrágil ela tem 4 características. Primeira característica, buscar valor. Tem que comprar bons ativos, né? Se você não comprar um ativo que para você ele vale 10 e na bolsa tá 5, você não tem margem de segurança. Então, primeira característica, tem que achar valor. Ou no balanço, ou na economia, ou nos gráficos, e assim por diante. Segunda característica é a diversificação Barbell. O
que é a diversificação barbell? As pessoas falam muito em diversificação, dizem que é o último almoço grátis, mas não é tão simples assim. Se você tiver um portfólio que você tem todas as classes de ativos que possuem a mesma característica, se comportam iguais, por exemplo, você tem uma carteira que tem 30 ativos, mas são todos os ativos renda variável, bolsa, são ações. Correlacionados, né? Exato. Não adianta você diversificar, porque você está diversificando para o risco não sistêmico ou não sistemático. Quer dizer, se uma empresa quebrar, é bom porque você não está tão exposto nela, mas se a classe de ativo bolsa cair, todo mundo acaba caindo junto, aí acaba tendo uma quebra de correlação, tem toda uma questão aí. Então a gente deve diversificar não apenas em ativos, mas em classes de ativos e principalmente separar basicamente em duas características ou duas classes. Os ativos que sobem quando os juros sobem. Reserva de valor. Perfeito. Reserva de valor. O Taleb chama de numerar, é dinheiro, caixa, é tesouro direto, é coisas pós-fixadas, curto prazo. Então, uma parte da tua carteira vai ter que estar no extremo altamente conservador. Extremo. Por isso que a gente chama de barbell. O que é o barbell? É o halter da academia. E o halter da academia a gente consegue levantar aquilo porque os pesos estão nos extremos e não tem nada no meio. Então, uma parte da tua carteira tem que ser ultra conservadora, que são coisas pós-fixadas que se valorizam quando os juros sobem, quando tem aperto monetário, quando falta dinheiro. Do outro lado, radicalmente do outro lado, você vai ter ativos altamente agressivos. Você vai ter renda variável, você vai ter ativos arriscados, são aqueles que sobem quando os juros caem, quando o dinheiro está barato. São ativos de valor. Perfeito. Porque lembra, como é que você descobre quanto vale alguma coisa? A maneira mais sofisticada é você pegar tudo que ela pode render, quer dizer, todo o fluxo de caixa que ela vai te trazer no futuro, até a perpetuidade, quer dizer, quanto aquilo vai te trazer de resultado, trazido a valor presente e você desconta pela taxa de juros. Perfeito. Por isso que existe o grande pêndulo da economia, é a taxa de juros. Perfeito. Quando os juros sobem, tudo aquilo que é renda variável, tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que você vai descobrir o preço, olha quem chegou aí. Então, a gente estava falando que uma parte da carteira, ela vai subir quando os juros caírem, são os ativos de valor. E a outra parte são as reservas de valor. Você vai dividir o teu dinheiro nesses dois extremos e vai fugir do risco médio. Perfeito. Aquilo que é meia boca. Tipo uma debênture incentivada, um fundo que se arrisca demais comprando umas coisas que você não conhece. É bobagem você correr o risco médio. Uma empresa que você acha que é mais ou menos arriscada. Não. Você tem que comprar ativos bem arriscados e ativos bem conservadores. Quando o mercado subir muito, a bolsa subir muito, porque os juros estão caindo, porque os ativos de valor estão se valorizando, a participação dos ativos de valor, o percentual que você tem em coisas arriscadas vai aumentar. Como você tem limites, você fala, no máximo que eu vou ter de renda variável é 30%, 50%. Na hora que ultrapassa muito de 50%, você vai vender a bolsa e vai comprar o ativo conservador. E normalmente depois de grandes altas. Perfeito. Quando o mercado volta, né, quando os juros sobem, quando tem incerteza, quando tem uma quebra de expectativa, a bolsa cai, os ativos de reserva se valorizam e os ativos de valor se desvalorizam. Então, aquela participação que você teria na bolsa de 50%, ou na renda variável de 50%, vai cair para 40%, 35%. E nesse momento você vai recompor a sua carteira comprando ativos de valor, bolsa, por exemplo, muito mais barato, porque eles acabaram de cair. Então, só esse balanceamento que você vai fazer é a terceira característica da carteira antifrágil. E é legal isso, só para complementar, inclusive, porque a Vanguard, que é uma das maiores gestoras de investimento do mundo, ela fez um estudo, né, que durou alguns anos e pegou em vários lugares do mundo investidores para falar, o que trouxe a maior retorno para a carteira desses investidores. E eles chegaram a uma conclusão, que a maior parte era a pessoa ter bem definido uma boa alocação estrutural. Por quê? Momentos de crise, ela via lá as ações se desvalorizando. Ela falava, opa, preciso comprar ações. O que ela fazia? Ela vendia os ativos seguros e comprava as ações a preço barato, né?
E a gente tenta seguir essa mesma filosofia na Speech, que a gente chama de ligar o algoritmo da riqueza. É isso. Quando você segue uma alocação estrutural, você liga o algoritmo da riqueza. Porque, pô, as ações se prejudicaram. O que você faz? Pega seu caixa, né, Tesouro Selic, pós-fixado, utiliza para comprar ações. Mas só para complementar seu raciocínio. Não, e é o que vocês fazem no fundo aqui também, né? Uhum. Na gestora que vocês têm. Mas tem um Também. percentual fixo, que aí você tá sempre alocando o que subiu e no que caiu, né? E essas últimas 8, 9 semanas deve ter sido muito bom, né? Foi muito bom para quem faz isso, porque o mercado mexeu, não saiu do lugar, né? A gente continuou nos 120 mil. É. Então, lembrando, né? A primeira característica da carteira antifrágil é buscar valor. Então, tem que comprar bons ativos, tanto bons ativos de reserva quanto bons ativos de valor. Segunda característica é a diversificação barbell. Então, é fazer o barbell e diversificar não só dentro da classe de ativo, várias empresas, mas também diversificar em classes de ativos diferentes. Terceira característica da carteira antifrágil, então, é fazer o balanceamento dinâmico. Né? Capítulo 9 do livro Investidor Inteligente do Benjamin Graham, né? Se você não sabe o que vai acontecer com a economia, você divide lá em 70 títulos públicos, 30 bolsa, e aí uma vez por ano você rebalanceia, né? A única mudança é que é legal você fazer uma coisa dinâmica, que não é a cada X tempo, mas a cada X variação. Perfeito. Pô, subiu demais a bolsa, era 50, agora é 60, 70. Naturalmente, você cria uma regrinha ali que você vai diminuir um pouco da bolsa, voltar para a alocação anterior e vai vender bolsa no melhor momento. E ele explica isso. Você vai sempre comprar bolsa bem barato, vai vender caro, quer dizer, na média, e isso é muito bom. E a quarta característica da carteira antifrágil, que é um pouco mais sofisticada, é ter convexidade ou opcionalidade. Opcionalidade. O que é opcionalidade? Opcionalidade é uma característica em que você faz um investimento, eu ia falar aposta, mas ninguém gosta de falar aposta. Você faz um investimento em que você tem pouco a perder e muito a ganhar. Isso é a convexidade ou a opcionalidade. A gente chama isso de assimetria positiva. Um portfólio de ações, por exemplo, é opcionalidade. Por quê? Se você comprar 50 mil reais em ações, a natureza das ações é que, mesmo que ela caia, ela tem um limite. Eu me lembro que tinha um áudio da Betina que todo mundo sacaneava, né? Só cai até zero. Mas ela tá certa, né? Se você tem um portfólio de ações que é 10% da tua carteira, o máximo você perde a 10%. Só que um portfólio de ações pode render 200%, 500%, 1000%. Então tem essa relação de que o máximo que você perde é o dinheiro alocado e você pode ter um ganho bem maior do que isso no longo prazo, principalmente se você aplicar essa convexidade, o balanceamento dinâmico. Mas uma outra característica da opcionalidade ou da convexidade também é tentar usar derivativos ou algum seguro de carteira. Então, aí você já entra num terreno um pouco mais complexo. Então, uma pessoa poderia ter um portfólio antifrágil com R$1.000 se ela comprasse R$500 em tesouro e 4 ou 5 cotas do BOVA11. Ela já está diversificando, ela já consegue balancear, ela já está nos extremos, ela já está como portfólio antifrágil. Dali para frente, ela vai começar a colocar mais sofisticação. Então, ao invés do BOV, ela vai escolher os ativos, mais do que uma classe de ativo de renda variável, pode ter uma carteira no exterior, a parte conservadora também, pode ter um pouco de pré, pode ter um pouco de risco privado, pode ter um risco internacional, mas aí é só sofisticar. Agora, matematicamente, se você tiver um portfólio em que você faz o rebalanceamento e você tiver mais do que 30% em alguma coisa que pode ir a zero, você, além de 30% de exposição nesse ativo, você corre o risco da ruína. Não, Roxo, mas eu perco no máximo 30%. Não é verdade. E aí é que todo mundo se engana. Por quê?